Hoje nós vamos falar sobre a parte do capítulo 6 do PMBOK, gerenciamento de prazo. O gerenciamento do prazo tem 6 processos no PMBOK. É importante que vocês tenham realmente essa visão geral de todos os processos do capítulo 6. O primeiro processo se chama definir as atividades. Depois, sequenciar as atividades. Estimar os recursos das atividades. Depois, estimar a duração das atividades. E o último processo do grupo de planejamento é desenvolver o cronograma. O sexto processo, controlar o cronograma. Vamos ver então o que é feito em cada um dos processos. O primeiro processo, que é definir as atividades. A ideia é decompor o WBS ou o teu escopo em atividades. Quando a gente faz um WBS, lá a gente não coloca atividades, lá a gente só coloca deliverables e subdeliverables, chegando até o nível daquilo que nós chamamos de pacote de trabalho. A ideia aqui é colocar aqui sim as atividades. Aqui verbo. No WBS normalmente substantivos. Aqui verbo. Verbo representa ação. Então nós vamos decompor o escopo do projeto nas atividades do projeto. Uma vez definidas as atividades, a gente vai colocar em sequência. Depois estimar recursos e depois estimar duração. O sequenciamento das atividades é bom a gente ter muito em mente alguns aspectos que vai cair no exame. Primeiro, os tipos de dependências possíveis que você deve considerar na hora de colocar as tarefas em sequência ou em paralelo. Tem 3 tipos de sequência, de dependência que você tem que considerar. É dependência obrigatória, dependência arbitrária ou dependência externa. A arbitrária é aquela que você opta. Atenção para uma palavrinha usada no PMBOK, que é dependência discricionária, que é sinônimo de arbitrária nesse contexto. O outro aspecto que nós devemos considerar no sequenciamento são os tipos possíveis de relacionamento entre as tarefas. E tem 4 tipos de relacionamento possíveis que você tem que lembrar e considerar. Relacionamento término-início, relacionamento início-início, término-término e início-término. A saída, o resultado do sequenciamento é exatamente as tarefas correlacionadas com as suas tarefas predecessoras e sucessoras. Isso é representado num documento chamado diagrama de rede, ou também conhecido como diagrama de precedência. Muito bom. Os outros 2 processos, na grande maioria das vezes, não influenciam no sequenciamento. Por exemplo, a duração e os recursos. Por que eu digo que normalmente não influencia? Se eu tiver uma sequência de tarefas e fizer o sequenciamento considerando somente a natureza das tarefas, sem me ocupar dos recursos, eu posso muitas vezes colocar tarefas em paralelo. Porém, se eu tiver uma sequência de tarefas que depende de um único recurso, aí obrigatoriamente eu vou ter que colocar elas uma depois da outra, ou seja, de maneira sequencial, por conta da dependência e limitação de recursos, e não em função da natureza. De qualquer maneira, aqui no PMBOK, o terceiro processo é, então, estimar recursos das atividades, depois do sequenciamento. Neste processo, nós devemos sempre considerar as tarefas que foram listadas, o seu sequenciamento, e começar a colocar a quantidade de recursos. E claro que isso tem que vir antes da estimativa de duração das atividades. Porque a duração das atividades, por exemplo, eu vou fazer uma parede com um trabalhador. Se um trabalhador leva 2 semanas para fazer esta parede, se eu colocar o dobro de trabalhadores, provavelmente a duração vai cair pela metade ou algo próximo disso. Então, por isso que coloca-se primeiro estimar os recursos das atividades e depois, então, as durações. Na estimativa de duração dos recursos, nós vamos verificar em detalhe, quando nós virmos em detalhe o capítulo 6, que existem algumas técnicas que o PMI sugere e que nós temos que ter muito forte em mente. Tipo, além da opinião especializada, estimativa por analogia,
estimativa paramétrica, estimativa bottom-up, que na realidade é estimativa detalhada, e a chamada estimativa de 3 pontos, ou também conhecida como estimativa PERT. A fórmula do PERT vocês têm que ter sempre em mente. Aqui tem um slide que vocês podem verificar, onde mostra exatamente o cálculo usado para estimar a estimativa PERT, ou seja, que é uma vez otimista mais 4 vezes mais provável, uma vez o pessimista, dividido tudo por 6. Isso aí vai ser tratado em detalhe depois no conteúdo dessa aula. Uma vez que você definiu atividades, sequenciou, estimou recurso, estimou duração, claro, você já está fazendo o cronograma quando você já está fazendo esses processos. Entretanto, o 5º processo do capítulo 6 se chama desenvolver o cronograma. Por que deste nome? A rigor, quando você vai fazer um cronograma de um projeto, você começa exatamente isso, como coloca as atividades, estima recurso, vê a duração, e num primeiro momento, quando você termina a primeira passada, você já está realmente fazendo o cronograma, mais ou menos. No fundo, aí é que você vai realmente começar a olhar com um olhar de cronograma de fato. No fundo, nós vamos mais otimizar o cronograma do que, a rigor, fazer do zero propriamente dito. Então, depois que nós já temos as atividades, os recursos, as durações, nós vamos realmente dar uma boa ajustada, uma boa olhada para que saia efetivamente o cronograma em si. E aqui, exatamente nesse ponto, é que nós vamos tratar em detalhes alguns temas que caem muito no exame e que toda pessoa que for fazer a prova pro exame PMP tem que saber isso realmente muito claramente. É o conceito do caminho crítico. Então nós vamos estudar a análise do caminho crítico, como construir o caminho crítico do projeto. Então tudo vai partir da elaboração do diagrama de rede, localizando, determinando o dia mais cedo de início, o dia mais cedo de término, e depois fazendo uma volta, determinando o dia mais tarde de início e o dia mais tarde de término de cada uma das atividades. Essa parte você tem que saber com bastante clareza. Então nós vamos recomendar que as pessoas façam realmente bastante exercícios sobre essa parte para que tenha, inclusive, agilidade quando cair esse tipo de questão do exame. Decorrente disso, nós vamos precisar saber com muita clareza 2 conceitos: folga livre e folga total. Então, nós vamos ver isso em detalhes, mas eu quero deixar aqui frisado. Folga livre é quanto que eu posso atrasar uma atividade desde que não impacte em nenhuma tarefa sucessora. E folga total é quanto que eu posso atrasar uma atividade sem causar nenhum impacto na data final do projeto. Então, análise do caminho crítico, desenho do diagrama de rede, determinação das datas mais cedo de início e término, e depois cálculo de folga livre e folga total. Isso temos que saber com bastante clareza. E o último processo do capítulo 6 de prazo é controle do cronograma. No fundo, é pegar o cronograma do projeto e colocar os percentuais de evolução para analisar se nós estamos adiantados, atrasados e, eventualmente, quando atrasados principalmente, pensar sempre em ações para tentar corrigir a rota, para tentar terminar o projeto dentro do prazo combinado, dentro do prazo acordado. Aqui nós vamos ver 2 técnicas importantes: a técnica chamada paralelismo e a técnica chamada compressão. Paralelismo é procurar colocar tarefas que inicialmente estavam previstas para serem feitas de uma maneira sequencial, para serem feitas exatamente em paralelo, como o próprio nome diz. O nome clássico em inglês é fast tracking. E compressão? Compressão é colocar vários recursos para tentar, com isso, diminuir a duração de algumas atividades.
sempre uma coisa que você precisa saber. Essas duas técnicas, paralelismo e compressão, deverão ser aplicadas sempre nas atividades que compõem o caminho crítico do projeto. Essas duas técnicas também poderão ser utilizadas no processo 6.5, desenvolver o cronograma do projeto. Se o cronograma não tiver dentro de um andar que a gente está vendo que não vai conseguir cumprir o prazo do projeto, sempre vai ter aqui possíveis ações que nós vamos ter que pensar, ou ações corretivas, ou ações preventivas, ou eventualmente mudança que vai ser submetida para avaliação do comitê. Uma coisa que é muito importante que fique claro desde já, uma pergunta muito clássica. Primeiro, o gerente do projeto pode alterar a data do projeto? Ele pode alterar a baseline do projeto? Resposta, a grande maioria diz, não, o gerente do projeto não pode alterar a baseline do projeto. O fato é que a resposta é sim, desde que aprovado pelo cliente, ou pelo sponsor, ou pelo comitê de controle de mudanças, depende do cenário que nós estamos inseridos no projeto. O gerente do projeto, por si só, realmente não pode alterar uma baseline. Ela poderá sim ser alterada, desde que haja aprovação de alguém. Ok? Isso é bastante importante que se tenha em mente. A propósito, um conceito importante, o que vem a ser baseline. Baseline é a minha linha de referência, é aquilo que eu vou perseguir. Aqui, na área do capítulo 6, a baseline do prazo é representada pelo gráfico de Gantt. Bom, com isso nós encerramos então uma visão dos 6 processos que compõem o capítulo 6 do PMBOK.